Bons dias, sejam todos bem-vindos ao Educom. Eu sou a professora Kenia Maria Vieira Lopes e estou aqui junto com vocês para apresentar o trabalho, algumas contribuições de Domênico De Masi para a Educação e Ciência, e tem como coautoria a minha orientadora de doutorado, professora doutora da UFMT, Marta Maria Pontim Darcier. Em janeiro de 2019, nós iniciamos o curso de doutorado no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, denominado de PPG-100, da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, denominada de REAMEC. A REAMEC ela foi idealizada no ano de 2006 por membros do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação da região amazônica. E no ano de 2010 ela foi consolidada. Esse ano foi o ano marco, onde foi publicado o primeiro edital com vista a preencher vagas para professores que não possuíam doutorado, assim realizar. Nós somos da quinta turma deste doutorado e no período de janeiro a fevereiro de 2019, nós realizamos no Polo de Cuiabá a disciplina denominada de Bases Epistemológicas do Ensino de Ciências e Matemática, que foi ministrada pela coordenadora geral da REAMEC e a nossa orientadora, a professora Marta Darcier. Contando um pouquinho da história da REAMEC, para aqueles que ainda não conhecem, esse programa, essa rede, na realidade, ela foi pensada com algumas possibilidades de acessibilidade aos professores que não conseguem, por exemplo, afastar para realizar um curso de doutorado, assim realizar. Então, geralmente as aulas elas ocorrem no período de férias docentes, de janeiro a fevereiro, ou no mês de julho. As aulas elas não são ofertadas apenas em Cuiabá. Cuiabá é um polo em que são ministradas as aulas do programa, mas além de Cuiabá, que é a sede da REAMEC, há aulas também sendo ofertadas no Polo de Belém, pela Universidade Federal do Pará, e no Polo de Manaus. Assim, os professores que estão mais próximos a esses polos podem continuar trabalhando normalmente e também participar, realizar o seu curso de doutorado. Bem, falando do nosso trabalho hoje, com base nessa disciplina que nós realizamos no Polo de Cuiabá, nós estudamos alguns epistemólogos nessa disciplina, como Francis Bacon, René Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Augusto Comte, Karl Marx, Paulo Freire, Bachelard, Piaget, Karl Popper, Thomas Kuhn, Foucault, Merleau-Ponty, Capra, Prigogine, Antônio Damasio, Edgar Morin, o Boaventura de Souza Santos, Humberto Maturana e o sociólogo Domênico De Masi. Então, entre esses, claro, existiam outros epistemólogos que nós aprofundamos nessa disciplina, os estudos sobre eles, mas nós resolvemos aprofundar para este trabalho um pouquinho desse sociólogo que ainda está vivo e é denominado de Domênico De Masi. A epistemologia, como um campo de estudo, ela tem por objetivo analisar o processo de construção do conhecimento científico.
Então, quando a gente busca compreender a base epistemológica, né, de cada um desses autores que nós mencionamos, que acabamos estudando na disciplina, quando a gente busca compreender essa base, a gente também busca visualizar, né, de que forma que cada um desses teóricos entendem o conhecimento, como que o conhecimento ocorria para aquela determinada época, né? E que relações que eles atribuíram, né, para o objeto e para o sujeito nesse processo. Então, entre essas discussões, nós observamos que há autores, por exemplo, Descartes, Leibniz, que entram na discussão que o conhecimento surge por meio, né, surge da razão. Enquanto outros, como o Bacon, afirmaram, né, que o conhecimento ele não surge da razão, ele surge da experiência. E outros vão discutir sobre como que eles observam, como que eles compreendem o processo de construção do conhecimento da ciência. E aí nós temos, né, o Immanuel Kant, por exemplo, ele ficava no meio termo, né? Ele ficou no meio termo, né, entre a corrente racionalista, aqueles que vão dizer, não, o conhecimento ele surge da razão, com a corrente empirista, né, que são aqueles defensores que vão afirmar, não, que o conhecimento ele surge da experiência. Enquanto isso, nós temos o Augusto Comte, que foi o idealizador da corrente filosófica positivista, que é considerada como aquela abordagem em síntese entre o racionalismo e o empirismo. E aí, lembrando que para o positivismo, o único caminho para o alcance do conhecimento é o das ciências naturais. Por quê? Porque é a partir dela que se pode conhecer aquilo que o homem aquilo que é permitido ao homem que se conheça. Entre esses epistemólogos estudados, nós vamos encontrar aqueles que defendem o materialismo histórico, como o Karl Marx, né, o Vygotsky, aqueles que são interacionistas, né, como o Piaget, aqueles que são da tendência histórica, como Bachelard, o Kuhn, aqueles que são adeptos aí à teoria crítica, né, como o Foucault. Vamos encontrar os fenomenológicos, que é o Merleau-Ponty, e os que são da linha do pensamento complexo, que aí a gente encontra Prigogine, Antônio Damasio, Edgar Morin, Boaventura de Souza Santo e o autor Domênico De Masi. Desde o momento que conhecemos o sociólogo Domênico De Masi, nos despertou interesse em conhecer melhor, conhecer as obras deste sociólogo. Por quê? Nos chamou a atenção. Ele é um autor que vem discutindo há um bom tempo sobre as questões relacionadas ao trabalho. E, além disso, ele apresenta outras questões que nos despertaram o interesse em aprofundar um estudo sobre ele. Questões relacionadas à felicidade, por exemplo, e a demais pontos que se dizem respeito a esse mundo pós-moderno. Claro que nós descobrimos que são muitas obras, né, que ele tem feito, né, desde que começou a publicar, né, ele publica, né, desde os seus 19 anos, mas para esse trabalho nós aprofundamos aí com base na análise de conteúdo apresentado por Pardin, o livro Ócio Criativo, do Domênico De Masi, que é considerado como uma das suas principais obras. Então, a partir dele, nós buscamos elencar
algumas contribuições que este autor pode estar garantindo aí para a educação e para a ciência. Quem é, então, Domênico de Masi? É provável que vocês já possam ter assistido alguma entrevista, alguma palestra proferida por ele aqui no Brasil. E ele está bem acessível, sim, né, nas redes sociais e é bem requisitado pelo Brasil para estar discutindo questões emergentes da sociedade atual. Bem, Domênico de Masi, ele herdou o nome de seu avô paterno e nasceu em 1º de fevereiro de 1938, na Itália. A sua primeira graduação é em Direito. Desde os 19 anos, ele tem publicado artigos e é professor desde os seus 22 anos. Na história de vida dele, a gente observa muitos marcos relacionados à sua atuação voltado para a sociologia do trabalho. Então, ele se especializou em sociologia do trabalho. Na década de 60, ele atuou como consultor em algumas empresas, inclusive em uma dessas empresas, a sua atuação, né, como gerente de seleção e treinamento acabou contribuindo para que a empresa CMF ganhasse o prêmio da Comunidade Europeia pela melhor operação organizacional do ano. Além de atuar na década de 60 em alguma dessas empresas, ele começou, aí, já no finalzinho da década, a ser professor de Sociologia do Trabalho na universidade, que inclusive ele chegou a ser reitor. A Universidade de La Sapienza. Entre os marcos aí da vida, né, profissional do Domênico, consta entre a década de 70 ao início do ano de 2000, a criação aí do S3 Studio, que na realidade iniciou como uma escola de especialização, criada aí por ele, pensando no fato de seus alunos não terem tanta possibilidade de um curso de especialização, né, após a graduação. E um outro marco é que essa S3 Studio, posterior ao ano de 2000, ela passou a ser uma empresa de consultoria, pesquisa, comunicação, publicação e treinamento. E hoje ela também tem sede no Brasil. Outro marco aí na história de vida de Domênico foi a década de 90, marcando aí a sua atuação na cultura e turismo do município de Ravelo. Neste local ele também assumiu aí 2 mandatos, né, como presidente dessa fundação. Em 2010, a cidade do Rio de Janeiro conferiu a ele a cidadania, né, cidadania honorária. E aqui no Brasil ele considera, ele fala muito em suas obras, alguns nomes, né, que ele acredita que são amigos, né, os amigos verdadeiros dele, que é o Roberto Dávila, Cristóvão Buarque, e também foi muito amigo do Oscar Niemeyer. Domênico, ele é professor desde a década de 60. Em algumas das obras ele menciona que usa como didática uma metodologia inovadora e que ele sempre tenta entrelaçar na realidade a teoria com a prática. E, é claro, pautando aí na motivação dos alunos para que eles possam aproveitar, né, do ócio criativo e aprender. Ele mora atualmente na Itália, né, em um prédio em que o 5º andar é a sua casa e nesse mesmo prédio está o seu trabalho. Então, ele tenta provar aí, a partir do exemplo de vida dele, de que é possível, né, o teletrabalho. Ou seja, você poder trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar.
que não especificamente o escritório, o seu local de trabalho específico, formal. Resumidamente, os principais pontos de discussão do Domênico são a sociedade pós-industrial, os aspectos socioeconômicos, as necessidades emergentes, os novos sujeitos sociais, a criatividade, o trabalho, o teletrabalho, o ócio criativo, o tempo livre, os paradoxos sociais e empresariais, bem como a desorientação. Nós temos acompanhado o Demasi desde o ano passado, pelo fato de ele ter se tornado aí uma possibilidade de ser aí o nosso objeto de estudo em uma pesquisa do doutorado. Nesse acompanhamento que realizamos dele, nós vimos que entre os meses de março a junho de 2019, ele visitou o Brasil, indo em algumas capitais, como Curitiba e Rio de Janeiro. Pela foto, a gente acabou cortando aqui, mas essa é a última visita que ele fez aqui ao Brasil, e que nessa oportunidade ele visitou o ex-presidente Lula, quando ainda estava em Curitiba. Essas são algumas das obras de Domênico De Masi. Nos pautamos, é claro, nas obras que foram traduzidas ao português. Ao todo, são 17 livros traduzidos ao português. O primeiro livro, que é do ano de 1999, que começou a circular no Brasil, é este, Desenvolvimento Sem Trabalho. Aí, entre as obras dele, nós demos o destaque ao fato do livro Criatividade, ele ter sido subdividido, traduzido ao português e subdividido em dois, o volume 1, que é Criatividade, Descoberta e Invenção, e o volume 2, que é Criatividade, Fantasia e Concretude. O último livro que foi publicado no Brasil pelo Domênico De Masi é O Mundo Ainda é Jovem. E a mais recente obra dele foi publicada agora pós-pandemia, em 2020, mas ainda não foi traduzido ao português, que fala especificamente sobre o trabalho na Itália. Bem, adentremos então as contribuições de Domênico De Masi para a ciência. Como nós havíamos mencionado, nos pautamos no trabalho do ócio criativo, no principal livro do Domênico, que é o ócio criativo. A partir deste livro, nós pontuamos algumas contribuições que acreditamos serem dele para a ciência. Nesta obra, ele cita muito, na verdade, não só nessa obra, mas todas as suas obras, ele faz questão de mencionar os outros cientistas, os outros teóricos, os outros autores. E aí a gente pontua como uma contribuição dele para a ciência a importância de valorizarmos os trabalhos que foram realizados por outros cientistas. Além disso, nós acreditamos que é uma assertiva que vem contribuir para a ciência o fato de que precisamos ter objetivo. E aí ele cita muito nas obras o Sêneca, quando fala: não existe vento favorável para um marinheiro que não sabe aonde ir. E o que a gente acredita com isso? Ter objetivo é válido ao se fazer ciência. Com base nos objetivos que grandes cientistas, tal como o Tesla, inventaram as suas principais obras. É importante lembrar que não tem cientista pessimista. A gente não pode desistir de um objetivo no primeiro obstáculo. O exemplo que ele citou no livro do Tesla é justamente para lembrar disso, que foi a partir dos erros, e que ele passou a ser um grande inventor
É um grande cientista aí, muito lembrado por todos na ciência. A ciência precisa do ócio. Então, ele acredita o quê? Que nesse novo modelo de sociedade, as máquinas elas vão permitir que o cidadão ele tenha mais tempo. Então, havendo mais tempo, é necessário que se prepare para o ócio criativo. E, inclusive, esse ócio criativo seria benéfico para a ciência. Por quê? Porque é no momento do ócio, segundo Domênico, que a criatividade surge. Deve-se valorizar as novas tecnologias. Então, ele é defensor no sentido de que as novas tecnologias, os avanços da ciência, elas vieram para garantir melhorias de vida para a sociedade. Então, é necessário que a gente saiba lidar com essas novas tecnologias, mas, é claro, não deixando que o instrumento nos domine. É importante que a gente tenha o controle sobre ele. Contudo, é importante lembrar que a tecnologia, ela facilita a nossa vida, ela elimina o cansaço, ela elimina o sofrimento. E nós temos que aproveitar os benefícios que as novas tecnologias nos proporcionam. Definição de novo conceito de trabalho. Essa é uma discussão recorrente nas aulas de Demasa. Se o momento do trabalho ele deve ser considerado como aprendizado e diversão, né? Essa é a discussão de quem ainda não conhece a teoria do ócio criativo. Desculpe-me, eu pensei que todos conhecessem, acabei não falando, mas de forma resumida, o Domênico fala o seguinte, na defesa da teoria do ócio criativo, que as pessoas elas devem trabalhar, estudar e se divertir ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer o quê? Que a gente tem que passar a ver o trabalho como uma ação em que o estudo e o divertimento, eles possam estar juntos no trabalho. Tão juntos que a gente chegue a confundir, né? O que é o estudo, o que é divertimento, o que é trabalho. Isso é o que ele chama de ócio criativo, e por conta dessa teoria, ele vai acabar defendendo aí, ao longo das suas discussões, das suas obras, um novo conceito de trabalho. A teoria e a prática devem caminhar juntas na vida do estudioso. Ou seja, se você quer defender, né, quais características tem que ter um bom professor? Sim, você pode realizar uma pesquisa sobre isso, você pode elencar aí essas características, mas não pode ficar só em teoria, né? É importante, você quer defender essa teoria, mas que você também coloque em prática, que você seja aí um bom professor. A ciência de produzir riqueza deve ser revista. Então, ele acredita que nos 2 últimos séculos, a ciência ela tem produzido muita riqueza. Mas, ao mesmo tempo que ele defende isso, ele também defende que é necessário compartilhar essa riqueza que está advinda aí com a ciência e não acumular, né? E aí ele lembra que existem muitos milionários que hoje têm muitas mansões, mas eles não conseguem sequer usufruir desses bens que eles possuem. Então, a gente tem que aproveitar os resultados do nosso trabalho, e que a gente vê que isso serve como alerta, tanto, claro, como produto da ciência, quanto para a nossa vida, né? A gente trabalha e você está usufruindo dos resultados os resultados do que você tem produzido. Ser adepto à mudança incentiva a criatividade. Bem, claro que não é uma obra específica, mas ele tem muitas obras voltadas para a criatividade, inclusive é um daqueles livros que foram subdivididos, e ele vem estudando muito sobre os grupos criativos, né, ao longo dos séculos.
E ele vai dizer o seguinte, olha, a criatividade ela é importante para a ciência, mas para que a criatividade surja, para que haja novas invenções, é necessário ser adepto à mudança. Então, ele incentiva as pessoas a buscarem novos ambientes, a viajar, a ler, a ouvir música. Por quê? Porque às vezes é nesse momento que aquela ideia, que tanto se espera, pode surgir naquele momento. A gente também colocou como uma contribuição também do Domênico de Masi para a ciência a criação da revista, que ele realizou, e essa revista tem como objetivo a educação permanente, a complexidade e a mudança. Bem, de forma resumida, de Masi vai nos dizer que a ciência ela precisa do ócio. Para fazer ciência é necessário ter objetivos, é necessário valorizar os resultados dos trabalhos apresentados por outros pesquisadores, inclusive é necessário valorizar as novas tecnologias. É importante que se tenha a teoria e a prática como aliadas do seu trabalho. E esse trabalho deve ter divertimento, atividade e estudo. Além disso, ele deve proporcionar felicidade e não somente a riqueza. A ciência de produzir riqueza ela deve ser revista. O medo da mudança não deve nos assustar, pois a mudança incentiva a criatividade e é dela que surgem os melhores produtos científicos. E aí vamos seguir para as contribuições de Domênico de Masi para a educação. Também uma das obras dele sobre felicidade, e ele reforça muito em outras obras a importância de termos a felicidade como objetivo de vida. Ele vai defender que o professor é um profissional intelectual e, como tal, também precisa usufruir do ócio criativo. Na discussão sobre a educação, claro que ele não adentra especificamente sobre a educação. A gente tentou elencar isso a partir das falas, das discussões dele sobre outras questões e a gente volta para a educação. O que nós percebemos? Ele defende a importância de educar para o ócio. A gente vai ter mais tempo livre, isso é uma defesa dele. Se nós vamos ter mais tempo livre, com as máquinas aí substituindo alguns trabalhos humanos, o que nós vamos fazer com esse tempo livre? Será que a gente sabe apreciar uma obra de arte, apreciar uma música, apreciar um filme, curtir esse tempo livre? Ele acredita que a gente precisa aprender a usar o tempo livre. E se nós precisamos aprender, alguém tem que ensinar. Por isso a defesa de educar para o ócio. Deve-se educar para a criatividade. É também uma defesa dele. E por quê? Porque ele acredita que a criatividade ela é essencial para o surgimento de ideias. E se a criatividade ela é essencial para esse mundo pós-moderno, que ele chama de sociedade pós-industrial, também é necessário que se eduque. É necessário que se eduque para a criatividade. Mudar o método de ensino no sentido de buscar também cultivar os valores da pós-modernidade. Que valores são esses? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, nessa sociedade, neste mundo pós-industrial, é mais que necessário cultivar esses valores pós-modernos. Quais são esses valores? A ética, que ele chama de honestidade, a criatividade, a subjetividade, a emotividade, a estética, a confiança, a hospitalidade, a femininização, a qualidade de vida, a desestruturação do tempo e do espaço e a virtualidade. Então, esses são os valores que ele destaca, que ele elenca como os valores da pós-modernidade. Ele acredita que a educação deve ter um olhar especial para esses valores. Então, é necessário que a gente diminua a nossa atenção ao dinheiro, à posse de bens materiais, ao poder, e que a gente possa atribuir maior atenção
ao saber, ao convívio social, ao jogo, ao amor, à amizade, à introspecção. É preciso educar para a complexidade, para a descontinuidade. Ele fala o seguinte: o fato de sermos humanos nos obriga a estarmos preparados para a mudança e a incerteza. Temos que não ter medo diante da descontinuidade. A maturidade do indivíduo está ligada à capacidade de lidar com a complexidade e com a descontinuidade. Quanto mais soubermos lidar com elas, mais maduras podemos ser considerados. Quem não estiver preparado para a descontinuidade viverá em constante pânico. É preciso preservar a ética do ócio. E aí vem a discussão sobre o ócio. O ócio ele pode ser visto aí como negligência, como sentido pejorativo, sentidos negativos. Mas ele diz que é importante que a gente não prejudique alguém, por conta do viver o ócio. Deve-se saber, o conhecimento será a base da nossa identidade. Deve-se estar sempre pronto para aprender alguma coisa. A formação contínua deve estar presente nos diversos âmbitos. E aí, por fim, é uma defesa dele também que o Brasil é um excelente lugar para usufruir do ócio criativo. Ele acredita que as belezas naturais do Brasil, elas são um campo propício para que as pessoas curtam o ócio criativo e para que possam também aprender a partir desses ambientes. As considerações que nós podemos elencar até aqui, o Domênico De Masi, ele é um professor à frente do seu tempo. Ele está sempre discutindo um pouquinho à frente do seu tempo. E esse olhar ao futuro do De Masi, ele permite que reflitamos sobre questões atuais. Se é necessário educar para o ócio, se é necessário educar para a criatividade, se é necessário termos objetivos, se é necessário cultivarmos os valores da pós-modernidade. O que deve ser feito? Que mudanças devem ocorrer para que a gente possa ter um novo olhar para essa sociedade atual? E aí nós elencamos como um ponto para as nossas considerações finais. E esses estudos do De Masi que a gente está aprofundando, é claro que a gente hoje partiu apenas do livro do ócio criativo, mas os demais estudos que estamos adentrando, ele permite que se observe a emergente necessidade de um olhar crítico para a formação dos nossos professores, para a educação. Há algumas questões, além das pontuais, das atuais, que precisam serem analisadas na formação dos professores e na educação. A gente acredita que as contribuições que o De Masi vem fazendo aí na medida que ele atua na educação, que ele também é professor, que além de ser professor, atua em consultorias de empresas, a gente acredita que essas contribuições não são apenas para a educação, não são apenas para a ciência, são contribuições para a nossa vida. Por isso que resolvemos estudar mais um pouquinho as obras de De Masi e estamos conseguindo aí entrelaçar algumas teorias dele com demais autores, a ponto de montar junto com ele, já marcamos inclusive algumas, era para ter ocorrido nesse primeiro semestre, mas por conta da pandemia não houve, mas conseguimos aí agendar com ele um momento para discutirmos sobre questões para a educação. E que esperamos
ser também a nossa contribuição para a educação no futuro próximo. É Domênico que fala, o futuro chegou. E aí, nós estamos preparados para esse futuro que está à nossa porta? Agradecemos vocês por estar conosco e aqueles que conseguiram aí acompanhar essa discussão até aqui, e que se tiverem à vontade, nos mandem contato, que na medida do possível, se pudermos, tiver no nosso alcance, nós poderemos discutir juntos. Foi um prazer estar com vocês, um abraço virtual e fiquem com Deus. O nosso obrigada. Bons dias!